Amém, gente? Esses dois versículos, se você prestar bem atenção, fala de duas tarefas de nós homens que fazem parte da vida de todos nós. Esses dois versículos falam de trabalho e proteção. Trabalho e proteção. A gente está o tempo todo pensando em trabalho. E a gente está o tempo todo pensando como que a gente protege aquilo que nós adquirimos com o nosso trabalho. Eu quero te fazer uma pergunta bem interessante. Você se lembra qual foi o seu primeiro trabalho? E você se lembra qual foi a primeira coisa que você comprou com o teu primeiro salário? Você lembra? Quem lembra aqui? Levante a mão. Primeira coisa que você comprou com o seu primeiro salário. Eu me lembro, o meu primeiro trabalho, gente, foi no Banco Nacional, o banco que está ao seu lado. Quem se lembra do Ayrton Senna, né? O Nacional, ele patrocinou o Ayrton Senna até o dia da sua morte, né? Estava lá com o bonezinho lá do Banco Nacional. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu comprei, não sei se foi exatamente o relógio, ou se foi um sapato, mas eu lembro que foram as duas primeiras coisas que eu comprei. Primeiro o relógio, fui nas Casas Bahia, comprei um relógio. Irmãos, que emoção, que sentimento, né, de alegria. Aí você coloca aquele relojão, né, todo prateado no pulso, primeiro salário. Eu era novo, tinha 18 anos, e que alegria, né? E também me lembro de um sapato, indo comprar um sapato, que agora ia trabalhar no banco, então, estava trabalhando no banco, precisava de um sapato mais bacana. E naquela época, no final da década de 80, estava na moda aqueles sapatos de camurça. Quem lembra? Sapato de camurça. O bico quadrado, quem lembra disso? Uma coisa horrorosa, né, gente? Hoje ele é uma coisa horrorosa, mas na época era moda. Era moda na época. Sapato de camurça, preto. E que alegria, né? A gente poder pegar o nosso dinheirinho e ir lá e comprar, né? Aquilo que a gente conquistou com o suor do nosso rosto, com o suor do nosso trabalho. E aí depois, no ano seguinte, eu conheci a Nil, começamos a namorar, aí casamos em 93. E aí a gente comprou um carro, compramos um Fusca, que era apelidado de Tartaruga Ninja, porque ele era verde escuro e tinha umas rachaduras em cima na pintura. Então, apelidaram o Fusca de Tartaruga Ninja, né? E o pessoal da minha geração, a maioria das pessoas da minha geração trabalhou em banco e teve Fusca. Todo mundo, quase todo mundo aqui da minha geração, ó o Rubão balançando na cabeça, ó. Teve Fusca. Zildo teve Fusca, pastor Ronaldo teve Fusca, Tatá teve Fusca, todo mundo lá em casa teve Fusca. E grande parte dessa gente trabalhou em banco, né? E quando a gente comprou o Fusquinha, na época, a gente já colocou no seguro, né? Todos os meus carros tiveram seguro. Hoje acho que não faz mais seguro de Fusca, né? Mas naquela época fazia. E a gente colocou o nosso Fusqueta lá no seguro, porque a gente queria que tivesse protegido o nosso bem, né? Que a gente comprou. Então são histórias da nossa vida que a gente lembra, que envolve trabalho e proteção. E é assim por toda a vida, né? Por toda a vida. Quantos de vocês estão aqui pensando no trabalho amanhã? Pensando, seja no trabalho doméstico, seja no trabalho profissional, seja nos estudos. Porque essa é a obra humana, gente, é a fazedoria humana. Nós sempre estamos fazendo alguma coisa. Tem gente que não consegue nem sair de férias direito, porque ele não consegue relaxar, ele não consegue. Há pessoas assim, há pessoas aqui nessa noite que quando você sai de férias, você não consegue relaxar, porque você sai daquela rotina do trabalho e você está lá, né? Você tá em frente a uma praia paradisíaca no Nordeste brasileiro, pensando nas planilhas, pensando na tua mesa, pensando lá no balcão, pensando nos funcionários, pensando nos clientes, pensando no faturamento. Você não consegue relaxar. Tem gente dando risada aqui, ó. Por quê? Porque é a fazedoria humana. A gente quer produzir, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer acontecer, a gente quer crescer, e a gente quer pegar aquilo que nós construímos,
aquilo que é o produto do nosso trabalho, o produto das nossas mãos, o produto da nossa criatividade, o produto da nossa fazedoria, e a gente quer proteger aquilo. Então a gente guarda, a gente coloca no seguro. Não é assim? Desde quando me casei, todas as minhas casas tiveram seguro residencial. Por isso que quando entraram em casa, as 2 vezes, quando a gente morava em casa, o seguro cobriu lá o furto. Isso foi bom. Se você não tem seguro residencial, faça, porque é um dos seguros mais baratos que tem, sabia disso? E tem vários irmãos aqui que trabalham com seguro. E é uma bênção, gente, é uma maravilha, né? Seguro de vida, seguro de carro, você tem que ter, porque hoje em dia você tem carro, você tem que ter um seguro de carro. Por quê? Porque a gente quer proteger aquilo que é importante para a gente. A gente quer proteger aquilo que é valioso para nós. A gente quer proteger aquilo que para nós tem um significado. Às vezes não apenas um significado monetário, um significado de valor monetário, mas às vezes aquilo tem um significado sentimental. Um objeto, uma relíquia que você está vindo de geração em geração, desde que você não idolatre aquilo, né? Desde que aquilo não vire objeto de adoração, mas você quer proteger aquilo tem um valor para você. É diferente também dos acumuladores, porque tem gente que é acumulador, né? Tem gente que está guardando lá o copinho de iogurte que não sabe nem porquê, mas ele falou, vou guardar porque um dia eu vou precisar disso aqui, usado. Tem gente assim aqui, não, que guarda caixa de leite, caixa de um monte de coisa, vai guardando as coisas, você nem sabe porquê, embalagem de coisa que você comprou e está lá, jogado dentro de uma gaveta, vai acumulando as coisas. Isso aí você precisa de tratamento, irmão. Depois você fala comigo, a gente vai conversar sobre isso. Então, é a nossa fazedoria. A gente quer trabalhar, a gente quer produzir, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer crescer na vida, e a gente quer proteger aquilo que nós conquistamos. E não há nada de errado com tudo isso. Não há nada de condenável nisso, desde que o nosso coração seja um coração correto para com o Senhor. Desde que o nosso coração seja um coração cujas motivações para tudo isso sejam motivações que estejam alinhadas com a vontade de Deus para nós, com os propósitos de Deus para nós, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus para a nossa vida. E o Salomão, ele fala, a partir do versículo 1, melhor dizendo, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. É muito interessante esse salmo ser o salmo de Salomão, porque ele fala da edificação da casa. E a principal casa que havia nos seus dias era o templo do Senhor. O templo que o seu pai, Davi, desejou construir e Deus não permitiu. O seu pai, Davi, construísse o templo. Mas Davi não sossegou, né? E ele levantou aquela oferta tremenda em Israel antes de morrer, para que o seu filho Salomão construísse o templo. E Davi não viu construído, mas ele sonhou no coração com aquilo. Se o Senhor não edificar a casa, e aquela casa do Senhor foi edificada com a ajuda de Deus, com a força que veio de Deus, com a provisão que veio do Senhor. Então ele fala de edificação, ele fala de trabalho. E a segunda parte do versículo, ele fala de proteção da cidade. E o Salomão, ele era um rei, ele era um governante. Salomão, ele tinha soldados a seu dispor. Ele tinha um exército que trabalhava para ele. Os homens que nasciam em Israel, muitos deles eram direcionados para o exército que servia o Salomão. E Salomão, ele teve um reino riquíssimo, poderosíssimo. Salomão, ele teve paz nos seus dias. Os reinos que estavam em volta respeitavam Salomão. Então havia ali soldados que protegiam o palácio, que protegiam a capital, que protegiam as fronteiras de Israel. Ele fala de trabalho e ele fala de proteção. Mas Salomão sabia que todo trabalho,
toda ação de proteção, de vigilância, serão em vão se o Senhor não estiver ali. É muito interessante o que ele fala no versículo 2, que não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, porque é Deus que dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. O que Deus está falando conosco aqui nessa noite, é que não adianta um tamanho esforço da nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz, em qualquer empreendimento que a gente coloque em ação, nos nossos sonhos, nos nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente faz para proteger aquilo que amamos, que é importante para a gente, tudo isso será em vão, se Deus não estiver na nossa vida, se Jesus não for o Senhor da nossa vida. E aí alguém pode dizer assim, mas pastor, então significa que se Jesus for o Senhor da nossa vida, não vai acontecer nada de errado com a gente, não vai acontecer nenhum mal conosco. Isso também não é verdade, porque a gente sabe que até aqueles que amam a Deus passam por situações difíceis. Eu acabei de falar aqui de quando nós morávamos em casa, em 2004 e depois em 2009, entraram por 2 vezes na nossa casa. A primeira vez a gente superou, e a segunda foi muito difícil, porque eu dei um basta ali, falei, não vamos mais morar em casa de frente para a rua, vamos para apartamento, e desde então a gente foi para apartamento, porque a gente não se sentia mais seguro morando em casa de frente para a rua, vamos para um apartamento, porque a gente fica mais tranquilo. Então pesou muito no nosso coração, aquela segunda invasão. Mas ao mesmo tempo, mesmo que tenha sido tão traumático para a gente, aquela experiência tão traumática para a gente, tão pesada para o nosso coração, aquela experiência de ver a nossa casa invadida, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade da gente ver a mão de Deus sobre nós, o cuidado de Deus pela nossa vida. E alguém pode dizer, mas como cuidado de Deus, pastor? Deus não colocou um anjo lá e não impediu que os ladrões entrassem na casa do Senhor, na sua casa? Então eu penso o seguinte, que o que importa não é o que Deus permitiu, mas é o que Ele não permitiu. Deus não permitiu que nós estivéssemos lá. Deus não permitiu que a gente visse quem eram aquelas pessoas. Deus preservou a nossa vida. E tudo que foi levado a gente recuperou. Então nisso eu vejo a mão de Deus, o cuidado de Deus. Eu falei aqui outro dia, poucos dias atrás, a Nil foi comprar uma feijoada, e aí ela colocou no banco, ela estava sozinha, ela colocou a feijoada no banco do passageiro, aí ela fez uma curva na rua, a feijoada veio para frente, ela foi proteger a pilha de feijoada que estava aqui do lado, ela perdeu o controle do carro e entrou no portão de uma mulher. Feijoada mais cara da história, irmãos. Que feijoada cara, viu? Aí eu estava lá esperando, né, ela chegar em casa, eu não estava com ela, aí eu atendo o telefone, ela está, bati o carro. Eu falei, calma. Essa hora o marido tem que saber a primeira coisa que você fala, você tem que saber a primeira coisa que você fala. Né, pastor Ronaldo? Nessa hora o marido tem que saber qual é a primeira coisa que você fala. E isso acaba com a sua vida. Aí, milésimo de segundo, Deus me deu sabedoria. Eu falei, e como que você está? Você está bem? Estou bem, então tá bom. E o carro, como é que está? Não, bati aqui, amassou, ficou feio. Eu pensei que vai destruir o carro, né? E o portão? Não, que amassou aqui, tá, mas está tudo bem, não pegou ninguém. Então tá ótimo, glória a Deus. É isso que importa. Eu falei, irmão, é importante que você está bem. Você está bem. A gente estava com dinheiro guardado para pagar um portão novo para a mulher. Oh, Jesus amado. E vamos parar para pensar. Eu falava para ela assim, falei para ela, vamos parar para pensar. Poderia ter uma criança na calçada, um velhinho, você poderia ter entrado dentro do quarto da mulher. Poderia ter acontecido tanta coisa ruim. Mas olha, isso tudo agora é passado, já foi, já pagamos o portão, né? O carro depois a gente arruma e vamos tocando a vida. O importante não é o que Deus permitiu, mas é o que Ele não permitiu. Então é assim que você tem que ver, analisar, enxergar
com essas lentes, com as lentes dos olhos de Deus, quando alguma coisa ruim te acontece, o que Deus não permitiu, o que deu certo, o que poderia ter sido pior e não foi. E aí quando você começa a pensar sobre isso, você vai percebendo o quanto Deus está abençoando a tua vida, o quanto Deus é bom na tua vida, o quanto Deus é poderoso na tua vida. Você não vai encontrar nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, momentos em que em Israel, e acontecia tudo certo para Israel. Israel teve que enfrentar guerras, inimigos. Olha o rei Ezequiel, gente. O rei Ezequiel era um homem de Deus. Era um homem que amava o Senhor, fazia tudo que Deus mandava ele fazer. Promoveu um grande avivamento em Israel. Mas com tudo isso, os assírios cercaram o reino de Judá para invadi-lo. E aí o rei buscou o Senhor. E aquilo foi uma oportunidade, aquele momento de perigo, de ameaça, foi uma oportunidade para que o povo de Deus visse a provisão de Deus, o cuidado de Deus num momento difícil. Quando você enfrenta uma situação complicada na tua vida, você tem que ver como uma oportunidade de ter uma experiência com Deus. Deus quer te ensinar com aquilo, o que Deus quer te mostrar com aquilo ali. Qual a experiência que Ele quer que você tenha com aquela dificuldade? Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Alguém pode dizer, pastor, então não adianta fazer nada. Então não precisamos trabalhar nem vigiar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que você tem que ficar dentro da tua casa agora, só orando 24 horas por dia. Porque Deus vai enviar corvos, Deus vai levantar pessoas que vai sustentar você. Não, você não é inválido, você pode trabalhar, você pode dar conta da sua vida. A não ser que você tenha um problema de saúde e você não possa trabalhar, aí é uma coisa diferente. Mas se você pode, a Bíblia não está dizendo que nós temos que ficar em casa, só orando, e Deus vai mandar corvos, Deus vai mandar maná do céu. A Bíblia está dizendo que há a necessidade de que alguém edifique a casa. Há a necessidade de alguém proteger a cidade. Nós precisamos trabalhar, precisamos produzir, precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos proteger aquilo que nós amamos. Mas tudo isso será em vão. O nosso trabalho será em vão, a nossa proteção será em vão, se o Senhor não for o Senhor da nossa vida. Porque nós temos que reconhecer e saber, primeiro, toda a nossa força vem do Senhor. E tudo é para a glória dEle. E que se Ele não estiver conosco, tudo será em vão na nossa vida. Não vai adiantar trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo, deitar tarde, se Jesus não for o Senhor da sua vida. É por isso, irmãos, que embora o Novo Testamento diga, e eu acredito que o crente perde a salvação, porque isso é claro para mim, 1 Pedro capítulo 2, Hebreus 4, Hebreus 6, e tantos outros textos que, teologicamente, o crente pode perder a salvação, mas eu não consigo entender como que alguém deixa Jesus, como que alguém abandona o Senhor, porque se caminhar com Ele, a vida não é fácil, sem Ele, segundo Salomão, e eu creio na Bíblia, a vida se torna impossível. E mesmo quando a gente está fazendo a obra de Deus, no contexto da realização da obra de Deus, olha que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja de Corinto, uma cidade que ficava na Grécia. Aquela igreja era uma igreja portuária, ficava no porto. Corinto era uma cidade portuária, e ali afluía, era uma cidade importante da Grécia, e afluía gente de tudo quanto é lugar. Então, aqueles convertidos, eram convertidos que tinham, antes de se converter, uma vida dissoluta, uma vida imoral, uma vida idólatra, uma vida totalmente fora da presença de Deus. E Paulo chegou ali pregando o Evangelho, e aquelas pessoas foram salvas pelo poder de Jesus. Mas ainda havia no coração deles um problema, que era o problema do partidarismo dentro da igreja. Então eles ficavam brigando, discutindo, para saber qual apóstolo era o apóstolo mais legal, o apóstolo mais importante, o apóstolo
que deveria ser mais admirado e mais respeitado, ou o apóstolo que tinha uma autoridade maior da parte de Deus, ou quem sabe o apóstolo mais sábio, ou o apóstolo mais poderoso. Então tinha lá o grupo que preferia Pedro, o grupo que preferia Apolo, o grupo que preferia Paulo, e tinha o grupo mais perigoso, que era o grupo que desprezava todos os apóstolos e preferia somente Jesus. Era o mais perigoso porque eles não estavam dispostos a obedecer nenhuma autoridade humana que Deus colocava na igreja. Então possivelmente eram os mais rebeldes, né? Então era uma igreja dividida por partidos, por facções. Então Paulo escreve para corrigir esse problema do coração deles e diz: gente, vocês estão brigando por causa de nós. Quem nós somos? Nós somos apenas servos por meio dos quais Deus revelou para vocês o Evangelho. E o Espírito Santo falou ao coração de vocês, vocês crerem em Jesus por meio da nossa pregação. Nós apenas somos cooperadores de Deus. E vocês ficam aí criando problema entre vocês por causa de pessoas que são como vocês. Seres humanos, crentes como vocês, somos apenas servos de Deus. Então ele diz assim, e aí Paulo ensina isso, né? Que o trabalho de cada um, ele pode ser diferente, mas o trabalho de cada um, de cada obreiro, é um trabalho importante, tem o seu lugar. E o trabalho de cada um se complementa. Então, para explicar isso, ele usa a metáfora agrícola e diz: Apolo plantou, e eu reguei, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. O que Paulo está dizendo com isso? Que na obra de Deus tem que ter gente para plantar. Na obra de Deus tem que ter gente para regar. Paulo está dizendo que a habilidade de regar é uma, a habilidade de plantar é outra. E Paulo vai dizer no capítulo 12, porque ele fala isso lá no capítulo 3, 4, ele vai dizer lá no capítulo 12, que Deus ele distribui por meio do Espírito Santo dons, habilidades diferentes na igreja. Até mesmo entre os pastores, os dons não são os mesmos, você precisa entender isso. Porque tem gente que acha que os pastores saem de uma caixa, de uma linha de produção, e sai todo mundo igualzinho. Até mesmo entre os pastores, os dons não são os mesmos. Os dons ministeriais não são os mesmos. Quando você vai para Efésios 4:11, ali você tem os 5 dons ministeriais, que são os dons pastorais: o apostolado, o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. O apóstolo Paulo, ele era um servo de Deus, que eu encontro nele os 5 ministérios no apóstolo Paulo. Dificilmente um pastor vai ter os 5 ministérios ali. Dificilmente. Então ali em Efésios 4:11 a gente tem os dons ministeriais, que são os dons pastorais para a igreja. Eu, por exemplo, com certeza eu não sou um apóstolo. Com certeza eu não sou um apóstolo. Também não sou um evangelista. E também não me considero um pastor. Pastor Ronaldo eu considero, não sei se ele concorda comigo, mas o pastor Ronaldo é um pastor. O pastor Matusalém, que passou aqui, ficou um tempo com a gente, um bom tempo, e nos faz muita falta, ele é um pastor. Como que eu me avalio? Como eu me considero? Eu acho que eu sou um pastor, profeta e mestre. É a avaliação que eu faço. Eu tenho que me respeitar. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. E entender que esses são os dons que Deus me deu. De profetizar pregando a palavra. E de ser um mestre que ensina a palavra do Senhor. Sei tudo? Não. Estou aprendendo. A cada dia estou aprendendo algo novo. E ai daquele que acha que sabe tudo. Então, você tem que entender o seguinte: quando você vai realizar a obra de Deus, você não pode fazê-la sozinha. Deus vai colocar gente do teu lado, e de repente está no mesmo ministério que você, mas que tem dons diferentes, tem habilidades diferentes, e que esses dons e habilidades foram dados pelo próprio Jesus. E Paulo diz que é o Espírito Santo que determina o dom que cada um vai ter, embora ao mesmo tempo ele diz que nós também podemos buscar os melhores dons, e os melhores dons são aqueles que edificam a igreja, não são aqueles que fazem a gente aparecer e receber glória humana, são aqueles que abençoam a igreja do Senhor. Então em tudo na vida, gente, tudo na vida que nós fazemos, seja na família, seja no trabalho,
seja na proteção das coisas que são importantes para a gente, seja na realização da obra de Deus. Gente, Deus tem que estar presente na nossa vida. Jesus falou isso, Ele disse: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Toda vez que eu vou pregar, gente, toda vez que eu vou ensinar, toda vez que eu vou ouvir alguém, toda vez que eu vou atender alguém, toda vez que eu vou exercer qualquer tipo de trabalho que eu realizo, eu peço para que Deus tenha misericórdia de mim, que Ele me use, porque eu preciso dEle. Por mais conhecimento que você tenha, por mais que você execute aquilo que você faz com os pés nas costas, né? Porque você já está tão habituado, tão acostumado, que você faz de olho fechado. Mas ainda assim, se é uma atividade que você está tão acostumado, tão acostumada, você não pode deixar de entregar para Deus aquilo que você vai fazer. Porque se Ele não edificar o seu trabalho, se Ele não abençoar o teu trabalho, o resultado não vai ser o mesmo. É isso que a Bíblia está dizendo. Ao final de tudo, o que esta palavra quer nos ensinar? Esta palavra quer nos ensinar muitas coisas. Primeiro, a nossa dependência do Senhor. Nós dependemos dEle. Em segundo lugar, essa palavra quer nos ensinar que nós somos convidados a confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Todos nós aqui temos um grau de conhecimento sobre alguma coisa. Todos nós temos. Todos nós temos aqui um grau de conhecimento técnico, profissional, bíblico, teológico, de sabedoria humana, que nós herdamos da vida ou de alguém que nos ensinou. Todos nós temos aqui algum conhecimento, e este conhecimento, essa sabedoria, embora sejam coisas diferentes, mas a gente possa colocar na mesma bagagem, tudo isso tem um valor, tem o seu lugar, você não pode desprezar isso. Mas tudo isso sem Deus não vale nada. Por isso que Provérbios 16 fala de nós e dos nossos planos e Deus. A gente pode fazer plano, mas a resposta última vem do Senhor. A gente pode projetar e sonhar e ambicionar coisas boas, mas a palavra última é do Senhor. E é Ele que nos dirige, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá os recursos que nós precisamos. Então esta palavra, ela fala de dependência, ela fala de confiança. Essa palavra, ela fala de fé. Porque às vezes a gente está trabalhando e protegendo, e às vezes os nossos sentimentos e emoções nos enganam, e a gente não está vendo Deus trabalhando. Mas Ele está trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. E muito mais agora, né? Porque Jesus não está num corpo físico aqui, Ele está num corpo glorificado lá no céu. E Jesus, Ele consegue ouvir a oração de todo mundo que ora por Ele, ora a Ele 24 horas por dia. Ninguém mais tem esse poder, só Ele tem. Ele é Deus. Dizem que Maria tem esse poder, mas Maria não tem esse poder. Não está em nenhuma parte da Bíblia que Maria tem o poder de interceder por nós. Nem Maria, nem Pedro, nem João, nem Antônio, nem Expedito. Ninguém, só Jesus tem. E isso é tremendo, não é, gente? Jesus trabalha por você 24 horas por dia. E olha o que Salomão diz no final do versículo 2: porque Ele nos sustenta, Ele sustenta o que Ele ama, Ele abençoa o que Ele ama, mesmo quando nós estamos dormindo. Quando a tua vida está enraizada em Jesus, quando a tua vida está, como diz Paulo aos Colossenses, eu amo essa expressão, escondida em Jesus, oculta em Jesus. Quando você está descansando, Jesus está trabalhando por você. Mas se Jesus não estiver na tua vida, se Jesus não for o Senhor da tua vida, se você só for um frequentador de igreja, mas se Ele não for o Senhor da tua vida, você vai trabalhar demais, você vai levantar cedo, você vai deitar tarde, você vai ficar com olheira, você vai ficar com estresse, você vai ficar nervoso, mal-humorado, e não vai adiantar
todo esse esforço. Mas se você estiver enraizado em Jesus, escondido nele, se ele for o Senhor da tua vida, se você colocar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, como diz Jesus, você vai fechar o olho para dormir, e Deus vai estar acordado, trabalhando na calada da noite, para abençoar a tua vida. Amém? Essa mensagem também é uma mensagem de encorajamento e esperança. Porque às vezes a gente está trabalhando, e a gente, quando eu falo trabalhando, estou falando em termos gerais, não estou falando só do nosso trabalho. Profissionalmente falando, o nosso ganha-pão. Quando eu falo agora trabalho, eu estou falando tudo aquilo que a gente faz na vida, tudo. Tudo que você faz na sua vida, toda atividade que você faz, para o bem da tua família, para o bem da tua vida, tudo que você faz. Às vezes você para e pensa, o que adianta tudo isso que eu estou fazendo, se eu não estou vendo o resultado? O que adianta tudo isso que eu estou fazendo, se eu não sou reconhecido? O que adianta tudo isso, se eu não estou sendo abençoado? Será mesmo que você não está sendo abençoado? Será mesmo que você não está sendo reconhecido? Será mesmo que não está valendo a pena, se Jesus é o Senhor da tua vida? Ou será que você precisa passar um colírio espiritual nos teus olhos, como diz o Senhor Jesus em uma das suas cartas lá do Apocalipse? Porque às vezes a gente precisa que Deus venha com o colírio dele nos nossos olhos, porque às vezes a nossa visão espiritual da vida está embaçada. E quando a nossa visão espiritual está embaçada, a gente peca pela ingratidão. A gente peca pela ingratidão, porque a gente não está conseguindo enxergar o que Deus está fazendo. Você lembra do profeta e do servo do profeta? E um exército cercou a casa do profeta, e aí o servo começou a molhar as calças de medo. E agora, o que vai ser da nossa vida, meu Deus? Aí o profeta orou, Deus abriu os olhos do rapaz lá, e ele viu a miríade de anjos que estavam ali. O Balaão começou a espancar a mula, e ele não estava entendendo, ele não estava vendo o que Deus queria que ele visse. A visão dele estava ofuscada, por causa das motivações erradas do coração dele. E começou a espancar a mula. Aí Deus fez a mula falar. Às vezes Deus coloca uma mula no teu caminho, porque você está espancando uma situação, você está espancando uma circunstância, você está agindo com ignorância, e aí Deus faz a mula falar, para fazer a gente entender e ver o que a gente não está vendo, que Ele está agindo, que Ele está fazendo, que Ele está operando, que Ele está nos abençoando. Amém ou não amém? Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos, e a você também não desprezar o que você faz. Eu falei aqui agora da gente não ver o que Deus está fazendo. Às vezes é uma outra questão. Às vezes a gente não consegue valorizar o que a gente está fazendo. A gente acha que o que a gente está fazendo não tem valor. A gente mesmo desvaloriza o que fazemos para as pessoas, na obra de Deus, no reino de Deus ou no nosso trabalho. Então você acha que aquilo que você está fazendo não vale a pena. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar crescer, melhorar, ter ambições corretas no coração. Às vezes você acha que o que você faz é tão pequeno. Eu conheço muitas pessoas, gente, que têm um talento tão grande. Eu conheço gente que o trabalho delas é por causa por causa do serviço que a pessoa oferece, é tornar as pessoas mais bonitas. Então, quando você faz isso, você está, de certa forma, mexendo com a autoestima da pessoa. E eu conheço gente que trabalha com isso. A pessoa faz um trabalho tão lindo, tão belo, mas ela mesma não reconhece as coisas boas que estão nela. É interessante isso, né? Ela mesma não reconhece como Deus usa a vida dela para abençoar vidas. Então é preciso que Deus abra os nossos olhos para a gente enxergar e ver como Ele está trabalhando em nosso favor. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eu quero te agradecer, Senhor,
quero te agradecer, porque o Senhor tem dirigido a nossa vida, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ajudado sempre, com a tua fidelidade, com o teu amor, com a tua graça. Não tem como olhar, meu Deus, para a nossa vida e não ver a tua mão nos guiando, a tua mão nos abençoando. Não tem como a gente olhar para a nossa vida, Senhor, e não ver que chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos perdoado todos os dias, e a tua graça e a tua misericórdia tem nos alcançado. Porque se não for a misericórdia do Senhor, já estaríamos consumidos. Mas o Senhor graciosamente nos perdoa, o Senhor nos levanta, o Senhor nos dá uma segunda chance, o Senhor não desiste da gente, o Senhor abençoa o trabalho das nossas mãos, e o Senhor nos ajuda a proteger aquilo que amamos, aquilo que é importante para nós. Senhor, abra os nossos olhos para ver o que o Senhor tem realizado na nossa vida. Não deixa que a ingratidão, a murmuração tome conta do nosso coração. Não deixa que os nossos olhos espirituais, Senhor, sejam ofuscados, sejam embotados pela ingratidão, pela falta de sensibilidade espiritual. Não, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, lança o teu colírio nos olhos do nosso entendimento, para que a gente veja o que o Senhor tem realizado, o que o Senhor tem feito, e então o nosso coração se encha de gratidão. Ah, meu Deus, eu quero te agradecer e quero te louvar pelos grandes feitos do Senhor na nossa vida, na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Eu quero convidar você a ficar em pé e a colocar a tua vida diante do Senhor, a colocar as tuas realizações diante do Senhor. Peça para que Deus abra os teus olhos, para que você veja os pequenos milagres que Ele tem operado através da sua vida e na sua vida todos os dias. Peça para que Deus te mostre como que você tem abençoado tantas vidas e você não tem percebido. Peça para que Deus te mostre o valor do teu trabalho, o valor das tuas realizações, e como Ele tem te abençoado, como que Ele tem te dado condições e provisões, como Ele tem dado para você o poder dEle, pela graça dEle, como Ele tem usado você. E que isso não seja para encher o seu coração de soberba e de orgulho, mas que isso seja para que você olhe para o Senhor e sinta uma gratidão tão grande por Deus. Expresse essa gratidão a Ele, porque tudo que nós recebemos do Senhor é pela graça dEle, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Talvez você esteja tentando lidar com alguma coisa que te fez sofrer na sua vida, ou que está te fazendo sofrer. Que o Senhor Deus te mostre como Ele tem agido em teu favor nessa situação que está te fazendo chorar, que está te fazendo sofrer. Que Deus te mostre como Ele te livrou naquela situação dolorosa, naquela situação que trouxe dor, sofrimento para você. Que Ele te mostre como Ele te abençoou, como Ele te guardou, como Ele não permitiu que o pior acontecesse, como Ele sustentou você naquele momento, como Ele te guardou, como Ele te protegeu, como Ele levantou amigos e irmãos que te acudiram e te ajudaram naquela hora. Que você pegue aquela história dolorosa e dê uma outra versão para ela, uma versão diferente, uma versão com a mentalidade de Deus, com os olhos de Deus, para que a amargura e a tristeza dê lugar à gratidão e à alegria do Senhor no teu coração, na tua vida. Senhor meu Deus, nos ajude nisto, Pai. Nos ajude a olhar a nossa vida com gratidão. Nos ajude a olhar a nossa trajetória, e em cada etapa da nossa trajetória, em cada capítulo da nossa história, nos ajude a enxergar a tua boa mão ali.
Nos ajude a enxergar os livramentos do Senhor, e a ajuda do Senhor, e o poder do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida. Nos ajude a enxergar e a ver, e a reconhecer a Tua mão poderosa, e o Teu amor, e a Tua presença, Senhor, sublime e calorosa, e amorosa, que nos acode na hora difícil. Nos ajuda, Pai, a reconhecer que nos momentos mais difíceis, nunca na verdade estivemos sozinhos. O Senhor sempre proveu pelo menos um amigo, que deu seu ombro para a gente chorar. Faz a gente enxergar, meu Pai, como o Senhor tem agido na nossa vida, Pai. Abre os nossos olhos para a gente ver a Tua bondade na nossa vida. Até quando nós pecamos e erramos e cometemos aquela maior burrada da nossa vida, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos levantou, o Senhor nos deu uma segunda chance. Porque a Tua graça é muito grande, o Teu amor é imenso. O Senhor não desiste da gente, então não deixa a gente desistir de nós mesmos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, porque a gente trabalha, a gente se esforça, a gente procura fazer o melhor, e o Senhor está ali com a gente, trabalhando conosco. A gente tenta proteger aquilo que amamos com os recursos humanos que nós temos, e tudo isso é importante, mas mais importante é a proteção que vem do Senhor. É a Tua boa mão que nos protege. Como é bom, Pai, estar debaixo das Tuas asas, e ali sabermos que estamos amparados e protegidos pelo Teu amor. Como é bom saber, Senhor, que nós estamos escondidos em Jesus, estamos ocultos no Senhor, e que o maligno não pode nos tocar, e que estamos seguros nas Tuas mãos, e que nada poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Meu querido irmão, Deus hoje te convida a você fazer uma jornada com Ele todos os dias, não apenas trabalhar para Ele, não apenas ouvir a voz dEle, mas Ele te convida a você fazer uma jornada com Ele todos os dias, a ter a companhia dEle, a presença dEle todos os dias com você, onde quer que você esteja, seja no trabalho, no lazer, na diversão, com a família, na igreja, na obra do Senhor. Ele quer estar com você todo o tempo. O teu trabalho, aquilo que você protege, somente valerá se o Senhor estiver com você. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração, amém?